temos falado sobre isso, sobre esse tema, estamos buscando, aprendendo a buscar o verdadeiro avivamento espiritual, um avivamento bíblico. E luz na mente significa o conhecimento profundo da sã doutrina, das Escrituras. Fogo no coração significa a piedade, uma vida devocional, uma vida de oração, sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Temos trabalhado nesse tema e nessa noite nós faremos a exposição do Salmo 85. E o tema da nossa mensagem é clamor por avivamento. O caminho para a restauração. O que nós encontramos aqui nesse salmo é exatamente isso, um clamor para que Deus avive o seu povo. Estarei fazendo essa leitura e convido você a acompanhar atentamente. Peço que você esteja atento, que você evite as distrações e vamos entender o que Deus deseja falar ao nosso coração. Acompanhe aí na sua Bíblia a leitura que eu farei. Diz assim a palavra de Deus: favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos, a tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós, prolongarás a tua ira por todas as gerações, porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia, e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Toda a terra, da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Feche seus olhos mais uma vez. Pai amado, estamos aqui diante da tua palavra e nos prostramos diante do Senhor nessa hora, porque precisamos de ti, Pai. Não há nenhuma esperança para nós nessa noite, a não ser que o Senhor abra os céus e fale ao nosso coração. É a tua voz que nós queremos e precisamos ouvir nessa noite, Pai. Então, em nome de Jesus, fale conosco. Amém. Querido irmão, o Salmo 85, muito provavelmente, foi escrito após o retorno do povo de Deus do cativeiro da Babilônia. Então imagina, o povo ficou no cativeiro por cerca de 70 anos, e agora eles retornam para a terra prometida. E nesse início, quando eles retornaram, eles estavam animados, muitos desafios pela frente. Nós conhecemos a história. Era necessário reconstruir o templo, as muralhas de Jerusalém, enfim, o culto a Deus. Era um verdadeiro recomeço, e no início o povo estava animado. Todavia, com o passar dos dias, o povo começou a desanimar. Assim acontece conosco quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus. Estamos ali naquilo que nós chamamos de o primeiro amor, mas com as dificuldades, com a correria do dia a dia, é normal que haja um desânimo.
É nesse momento de desânimo que nós precisamos de um avivamento espiritual, que nós precisamos clamar ao Senhor para que Ele intervenha na igreja, para que Ele restaure o ânimo, para que Ele encha a igreja com o Teu Santo Espírito e a igreja possa voltar a trabalhar, a servir ao Senhor com alegria e com disposição. O fato é que o povo ali, depois do retorno do cativeiro, o povo deu uma desanimada por diversos motivos. Nós sabemos que havia muita oposição e por conta do desânimo, o povo parou de priorizar a obra de Deus e o povo começou a priorizar a reconstrução das suas próprias casas. O povo começou a priorizar os seus próprios negócios. Quando vai desanimando com a obra de Deus, a gente começa a deixar as coisas de Deus de lado e a gente começa a priorizar as nossas coisas. Isso aconteceu aqui nesse contexto com o povo de Deus. E foi nessa situação que Deus levantou profetas, como Ageu, o profeta Zacarias, o profeta Malaquias. Deus levantou esses homens para chamar o povo de volta aos seus caminhos, e esses profetas, eles exortaram a nação, para que a nação pudesse colocar novamente Deus em primeiro lugar, para que eles pudessem priorizar a obra de Deus, a reconstrução do templo, das muralhas de Jerusalém, do culto a Deus. Enfim, Deus levantou esses profetas para exortar o povo: voltem-se para Deus, voltem a priorizar Deus na vida de vocês. E é nesse contexto aqui, amados irmãos, que o Salmo 85 foi escrito. E você vai perceber que nós temos aqui uma oração fervorosa, pedindo a Deus um avivamento espiritual. O salmista está clamando a Deus para que Deus vivifique o seu povo, trazendo arrependimento, perdão, alegria, paz e segurança. E o versículo que deixa isso claro, e esse é o versículo chave desse texto, é o versículo 6. Olha aí o versículo 6. Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Olha o que o salmista está dizendo para Deus, é um clamor. Ele está dizendo: Senhor, o Senhor não vai nos vivificar, para a gente voltar a ter o ânimo que a gente tinha antes. O Senhor não vai vivificar o seu povo, para que a gente volte a ter a alegria no Senhor que a gente tinha antes. É isso que o salmista está pedindo a Deus, é um clamor urgente, apaixonado: Senhor, vivifica mais uma vez o seu povo, para que a gente possa se alegrar, para que a gente possa regozijar. De maneira, amados irmãos, que esse salmo nos ensina lições preciosas sobre essa vivificação, que é um verdadeiro avivamento espiritual. Esse salmo nos ensina sobre a possibilidade do avivamento. Esse salmo nos fala qual é a fonte do avivamento. Esse salmo nos apresenta quais são os meios para a gente buscar o avivamento. Esse salmo nos apresenta qual é a barreira, o que impede Deus de fazer um avivamento. E esse salmo também nos fala dos resultados maravilhosos que o avivamento produz no meio do povo de Deus. Nós vamos então mergulhar nesse texto, olhar para esse texto, versículo por versículo, e extrair aqui algumas lições. Em primeiro lugar, meus amados irmãos, nós aprendemos aqui sobre a possibilidade do avivamento. A possibilidade do avivamento. Por que que o salmista acredita que havia a possibilidade de Deus fazer um avivamento ali naquele momento? Por que que ele acredita que Deus poderia fazer? Veja comigo os 3 primeiros versos. Presta bastante atenção. Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade de seu povo, encobriste os seus pecados todos,
A tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Meu amado irmão, perceba que os verbos aqui nesses versículos estão todos no passado. Os verbos aqui refletem as ações de Deus no passado em favor do seu povo. O que Deus fez no passado? É isso que ele diz aqui. O Senhor favoreceu a terra, o Senhor restaurou a prosperidade de Jacó, o Senhor perdoou os pecados, o Senhor desviou a sua ira do seu povo. Então, meu amado irmão, isso aqui demonstra que no passado Deus havia agido com misericórdia diante do seu povo, quando o povo se arrependeu. Deus restaurou o seu povo que estava perdido e Deus trouxe renovação espiritual. Deus já havia feito isso no passado. Então o salmista, o que ele está fazendo aqui? Ele relembra esses feitos de Deus e encontra neles uma base sólida para ter esperança no momento presente. Ele está fazendo, Deus, o Senhor já perdoou no passado, o Senhor restaurou, o Senhor afastou, o Senhor já fez isso no passado. E porque Deus fez no passado, o salmista entende que Deus pode fazer novamente. O salmista sabia que o mesmo Deus que perdoou e restaurou no passado, ele continuava disposto e poderoso para fazer a mesma coisa no tempo presente. Amados irmãos, nós temos falado aqui sobre avivamento. Nós citamos aqui vários avivamentos que Deus já operou no passado. Nós ouvimos aqui várias histórias e vários testemunhos do poder transformador de Deus. E amado, quando nós olhamos para essas manifestações da graça e da misericórdia de Deus, o nosso coração deve se encher de esperança, porque o Deus que avivou o seu povo em outros tempos é o mesmo Deus que nós servimos hoje. O nosso Deus, ele não mudou, o seu poder é o mesmo e ele continua disposto a derramar sobre nós um avivamento espiritual e restaurar o fervor espiritual do seu povo. Então, amado irmão, por que nós podemos ter a certeza da possibilidade de Deus fazer um avivamento hoje em nosso meio? Porque Ele já fez muitas vezes no passado, e porque Ele promete isso na tua palavra. Então, querido irmão, relembrar as obras de Deus, relembrar aquilo que Deus já fez no passado, não somente na história da igreja, não somente nas histórias bíblicas, mas relembrar o que Deus já fez na nossa própria vida. Relembrar isso, meus amados irmãos, nos leva a crer que um avivamento espiritual não é somente possível, mas é muito provável, quando o povo de Deus se volta para Deus e busca a presença de Deus com sinceridade de coração, porque todas as vezes que isso aconteceu no passado, Deus respondeu com poder e glória. Deus respondeu abrindo os céus, quando a igreja se achegou com sinceridade, buscando a presença de Deus. Muitos dos grandes avivamentos da história começaram assim, com o povo de Deus se lembrando do que Deus havia feito e desejando, Deus podia fazer isso novamente. Então, quando a gente se lembra, a gente precisa desejar que Deus faça isso novamente, aquilo que Ele fez no passado. Quando nós oramos por avivamento, nós precisamos trazer à memória os feitos de Deus, para que a gente possa clamar a Deus: faça de novo, Senhor. O Senhor já fez isso no passado. Às vezes é lembrar de um momento que você estava muito bem espiritualmente, e falar: Senhor, meu coração não está mais daquele jeito que estava antes, o meu coração está mais frio, o meu coração está mais desanimado. Faça aquilo que o Senhor já fez no meu coração no passado. É essa a ideia do texto. Eu li uma história
interessante de um professor de uma faculdade nos Estados Unidos chamado James Orr. Esse professor levou seus alunos para a Inglaterra em uma excursão no ano de 1940. E durante esse passeio eles visitaram a casa onde viveu John Wesley. Nós já falamos aqui várias vezes sobre esse avivamento no século XVIII, iniciado por John Wesley, seu irmão e George Whitefield e outros jovens que iniciaram esse avivamento. Esse professor com a sua turma de alunos visitaram então na Inglaterra a casa onde viveu John Wesley. Quando chegaram no quarto de John Wesley, ao lado da cama, no carpete, haviam 2 círculos. Eram as marcas dos joelhos de John Wesley. E o guia daquela excursão explicou: olha, essas são as marcas, porque John Wesley gastava muito tempo em oração, clamando a Deus para que Deus derramasse um avivamento na Inglaterra, mudasse a história da igreja, mudasse a história da nação. Então ficou a marca dos joelhos dele aí no carpete ao lado da sua cama. No final dessa visita, quando todos os alunos já estavam no ônibus para ir embora, o professor sentiu falta de um aluno. Ele voltou para procurar esse aluno, e quando ele chegou no quarto de John Wesley, esse aluno estava ajoelhado no mesmo lugar onde estavam as marcas de joelhos de John Wesley. E esse jovem orava da seguinte forma: faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. E ele clamava: faz de novo, o Senhor fez com John Wesley, faz de novo. Faz mais uma vez. E o professor se aproximou dele e disse: Billy Graham, levante-se daí. Nós precisamos ir. E Billy Graham então se levantou dali, daquela oração, e se tornou um dos maiores evangelistas da história, pregando para mais de 215 milhões de pessoas em mais de 185 países, com milhões de pessoas que conheceram a Cristo através do trabalho desse grande evangelista. Meu amado irmão, entenda, assim como o salmista está fazendo aqui, Billy Graham também fez. Ele não apenas olhou para o passado, mas ele usou os feitos de Deus no passado como base para clamar por um novo agir de Deus. Ele olhou para o que Deus fez e disse: o Senhor já fez. É isso que o salmista está fazendo aqui também. E nós devemos fazer o mesmo, olhar para as obras do Senhor e precisamos clamar: faz de novo. Faz na minha vida isso que o Senhor já fez no passado, faz na nossa igreja, faz na nossa nação. Esse deve ser o nosso clamor, meus amados irmãos, e não um clamor duvidando, mas um clamor de quem tem a convicção de que o mesmo Deus que realizou grandes coisas no passado, Ele é poderoso para realizar coisas ainda maiores nos nossos dias. Mas nós precisamos crer e clamar a Deus para que Ele faça mais uma vez. Mas a gente continua caminhando aqui no texto, e a segunda coisa que nós aprendemos aqui é sobre a fonte do avivamento. Querido irmão, o verdadeiro avivamento tem apenas uma fonte: é Deus. Deus é o único que tem poder para restaurar espiritualmente o seu povo. Essa vivificação espiritual que o salmista clama aqui, não é algo que pode ser fabricado pelos esforços humanos, mas é uma ação soberana e graciosa de Deus em resposta ao clamor do seu povo. Deus é a fonte. A gente não produz um avivamento. É Deus quem derrama sobre nós o seu Espírito em resposta ao clamor do seu povo. A gente clama e Deus responde com um avivamento espiritual. Veja como que o salmista reconhece essa verdade a partir do versículo 4. Veja o verso 4. Restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Perceba, meu amado irmão, o salmista havia declarado nos primeiros versos que Deus já havia retirado a sua ira sobre o seu povo, e agora ele clama:
faz isso novamente. O Senhor já fez no passado, retira de sobre nós a sua ira. E ele continua no versículo 5, veja o versículo 5: estarás para sempre irado contra nós, prolongarás a tua ira por todas as gerações. E ele continua no versículo 6, com um clamor ainda mais profundo, e o verso 6 é o verso que eu disse que é a chave para entendermos esse salmo. Ele diz assim: porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Ou seja, meu amado irmão, fica claro nesses versos que o salmista reconhece que é Deus quem traz vida, restauração e alegria. Por isso que ele clama a Deus, por isso que ele se volta para Deus em arrependimento e clama a Deus por sua misericórdia. Veja aí o versículo 7: mostra no Senhor a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. O que fica claro aqui para nós, irmãos? Que o salmista, ele não confia na força do seu braço, mas ele confia na misericórdia de Deus. O salmista sabe que nenhuma estratégia, nenhum método, nenhum programa, nenhum esforço humano pode produzir avivamento espiritual, nenhum esforço humano pode produzir esse renovo, essa vivificação. Somente Deus pode trazer a salvação, o perdão e a restauração espiritual. Portanto, do versículo 4 ao versículo 7, fica claro que o salmista entende isso, porque ele levanta um clamor. Ele pede: restabelece-nos, ó Deus, vivifica-nos, retira de nós a tua ira, mostra a tua misericórdia. Ou seja, o tempo todo ele está clamando a Deus, ele está pedindo o favor de Deus. Ele sabe que ele e o povo dependem totalmente de Deus, e nós também, amados irmãos, precisamos depender exclusivamente de Deus, porque sem o agir de Deus não haverá vida espiritual, não haverá renovo, não haverá verdadeira alegria no meio do povo de Deus. É por isso que nós precisamos buscar uma intervenção divina com toda a força da nossa alma, como o salmista faz aqui: restabelece-nos, vivifica-nos, retira de nós a tua ira, mostra para nós a tua misericórdia. Ele clama o tempo todo, pedindo o favor de Deus. É isso que nós precisamos fazer: rogar ao Senhor para que Ele faça em nosso meio aquilo que nenhum de nós pode fazer. Agora, meu amado, eu quero chamar a sua atenção, ainda no versículo 6, para uma conexão importante que nós encontramos aí entre avivamento e alegria. Veja mais uma vez o verso 6: porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Ou seja, amados irmãos, quando Deus restaura a vida espiritual, o resultado é comunhão com Deus, o resultado é adoração verdadeira e uma alegria profunda que nós só encontramos em um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus. Então veja, o avivamento não apenas nos aproxima de Deus, mas também concede para nós uma paz e uma alegria que nada no mundo pode oferecer. Somente um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus pode nos trazer essa paz e essa alegria. Meu amado, eu e você não temos nenhuma dúvida: Deus, Ele é a fonte da vida, Ele é a fonte da salvação, Ele é a fonte do avivamento, Ele é a fonte da verdadeira alegria, da verdadeira paz. Portanto, sem Deus nós estamos perdidos, sem Deus nós nada podemos fazer, e é por isso que a presença de Deus é a nossa maior necessidade. Assim como a nação de Israel está aqui clamando a Deus por um renovo espiritual, assim também nós precisamos orar
individualmente e também como igreja, como povo de Deus, para que Deus derrame sobre nós e manifeste em nós a sua presença gloriosa. Meu amado irmão, deixa eu dizer algo para você. A oração pela presença de Deus deve ser a nossa maior prioridade. Toda vez que você for orar, lembre-se de clamar a Deus pela presença dEle na sua vida, na vida da igreja, na vida da nossa nação. Lembre-se disso. Ore para que a presença de Deus se manifeste nas nossas vidas e na vida da nossa igreja, e que o nosso clamor seja esse clamor do salmista: faz de novo, Senhor, mostra-nos a tua misericórdia, vivifica-nos, para que em ti a gente possa desfrutar de alegria plena e abundante. Que esse seja o nosso clamor. Mas o texto continua, e nós aprendemos aqui algo interessante sobre o empecilho ao avivamento. O que impede o avivamento? Então, em terceiro lugar, o empecilho para o avivamento. Veja comigo o versículo 8. O texto diz assim: escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Veja, meu amado, o salmista aqui expressa confiança na ação de Deus. Ele mostra que ele acredita que o Senhor vai responder o povo, que o Senhor vai responder o clamor do povo, mandando reconciliação, restauração, perdão, manifestação da sua presença. O salmista diz assim: olha, eu acredito. Ele diz assim: eu vou ouvir o que o Senhor disser, pois Ele falará de paz ao seu povo e aos seus santos. Ele acredita que a resposta de Deus vai ser positiva. Todavia, essa promessa, ela vem acompanhada de uma advertência séria. O final do versículo 8 diz assim: que jamais caiam em insensatez. Meu amado, essa insensatez que o salmista menciona aqui se refere à teimosia do povo de caminhar em estradas contrárias à vontade de Deus. A insensatez aqui é voltar a praticar os mesmos pecados que outrora trouxeram disciplina da parte de Deus. A insensatez aqui é viver como se Deus não tivesse autoridade sobre as nossas vidas. A insensatez aqui é viver ignorando as instruções de Deus, é viver desprezando a santidade de Deus, é viver como se nós fôssemos autossuficientes. Então o salmista ele está dizendo aqui o seguinte: olha, Deus vai perdoar, Deus vai restaurar, Deus vai responder a nossa oração, Ele vai falar de paz, mas o povo não pode retornar ao pecado, porque o pecado é a maior barreira para o avivamento. É isso que o salmista está dizendo. Ele vai responder, mas o povo não pode ser insensato de voltar a praticar as mesmas coisas que eles praticaram no passado e que trouxeram a ira de Deus. Meu amado irmão, eu e você sabemos que o pecado ele interrompe a comunhão com Deus. O pecado endurece o nosso coração. O pecado nos torna insensíveis à voz de Deus. O pecado impede que a gente experimente a presença de Deus, a paz de Deus, a alegria de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 2, ele nos lembra dessa verdade, quando ele diz assim: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Meu amado irmão, reverendo Hernandes costuma dizer
que o pecado ele é mais devastador do que qualquer doença. Porque uma doença, seja ela qual for, ela não pode nos afastar da presença de Deus. Mas o pecado, ele nos afasta da presença de Deus, tanto aqui, quanto por toda a eternidade. Na semana passada, nós meditamos aqui em Êxodo, capítulo 33, e a gente entendeu que a nação de Israel sabia o custo do pecado. Quando eles cometeram ali a idolatria diante do bezerro de ouro, isso trouxe o julgamento divino e Deus retirou a sua presença do meio do seu povo. Amado irmão, quando há pecado não confessado, falta de temor a Deus, os céus se fecham e a manifestação divina em nosso meio fica retida. Lembra quando o Senhor Jesus declarou assim: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão o que, irmãos? Rios de água viva. Mas esses rios de água viva, eles não fluem de nós se o entulho do pecado estiver bloqueando o caminho. Certa vez eu ouvi uma ilustração interessante, que havia uma cidadezinha, e numa ocasião começou a faltar água nas casas, e eles perceberam que a caixa d'água que abastecia a cidade estava sem água. Foi aquele constrangimento, todo mundo tentando descobrir o que havia acontecido. Depois de muito esforço, descobriram que havia um rato morto entupindo o cano que enchia a caixa d'água que abastecia aquela cidade. Amado irmão, da mesma maneira, o pecado interrompe as torrentes das bênçãos que Deus deseja derramar em nosso meio. De maneira que eu quero desafiar o seu coração a pensar e a identificar o que está aí entupindo o cano nas nossas vidas. Querido irmão, eu quero fazer você refletir, assim como eu também refleti ao estudar esse texto, quais são os pecados não confessados, quais são as atitudes de insensatez que estão impedindo a manifestação de Deus em nós e através de nós. O desejo de Deus é de trazer um avivamento em nosso meio, mas Ele exige que nos afastemos da insensatez, Ele exige que haja um abandono do pecado. De maneira que fica claro aqui para nós, que o pecado é o grande empecilho ao avivamento. De maneira que fica claro aqui para nós que não haverá renovação espiritual enquanto esse obstáculo não for removido. Portanto, a gente não pode sair daqui nessa noite, meus amados irmãos, sem a gente refletir. Qual é o rato morto que está bloqueando o fluir de Deus na sua vida? Você não pode sair daqui sem pensar nisso. Você não pode sair daqui sem refletir na seguinte pergunta: qual é a decisão que eu preciso tomar hoje para limpar os canos e permitir que rios de água viva possam fluir do meu interior? Qual é a decisão que você precisa tomar? Esse é um grande empecilho para o avivamento. Se a gente desentupir esse cano, meus amados irmãos, pode ter certeza, as águas irão fluir com abundância. Mas o texto continua, e a gente aprende aqui, em quarto lugar, qual é o meio do avivamento. O texto nos ensina essa lição. O texto destaca aqui dois elementos essenciais para nós buscarmos o avivamento. O texto fala da oração e do arrependimento. Nos versículos anteriores, o salmista já havia clamado pela intervenção divina.
No versículo 6, que nós já lemos aqui algumas vezes, ele diz: porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo. Ou seja, essa é uma oração apaixonada, é uma oração de alguém que tem o coração sedento pela palavra de Deus. O salmista reconhece que somente o Senhor pode trazer essa renovação espiritual, e ele ora. Portanto, em primeiro lugar, sem a oração não haverá avivamento para nós. E nós já entendemos isso. Na semana passada nós falamos muito sobre isso, e esse texto nos mostra também a importância da oração como meio para alcançarmos o avivamento espiritual. Mas em segundo lugar, o texto nos mostra que sem arrependimento não haverá avivamento para nós. O arrependimento é também um meio para buscarmos o avivamento. O versículo 7 diz assim: mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Amado irmão, quando o salmista ora pedindo a misericórdia de Deus, ele revela que ele entende a necessidade de arrependimento. Ele pede pela misericórdia, ele reconhece a sua culpa, e ele entende a necessidade de que o povo precisa se arrepender, porque sem arrependimento verdadeiro não haverá restauração espiritual. E como nós falamos agora, se o pecado é a barreira que impede o avivamento, somente quando nós confessamos o pecado, somente quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, somente quando nós abandonamos o pecado, somente aí nós vamos experimentar a reconciliação com o nosso Deus. E o salmista, ele entende isso, ele sabe que o pecado afastou o povo de Deus, e que somente um coração quebrantado pode encontrar favor diante de Deus. Nós já falamos aqui algumas vezes que se o nosso coração é orgulhoso e soberbo, não haverá avivamento para nós. A Bíblia nos diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A Bíblia nos diz: o sacrifício aceitável para Deus é um espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Não tem outro caminho para que possamos desfrutar de um avivamento espiritual. É necessário que haja arrependimento, coração quebrantado diante do Senhor. Meu amado irmão, oração fervorosa e arrependimento genuíno são os meios através do qual nós podemos buscar um avivamento espiritual. Não há avivamento sem oração, não há avivamento sem arrependimento de pecados. Mas em quinto lugar, e aqui a gente encerra, meus amados irmãos, esse texto nos mostra os resultados de um avivamento espiritual. O salmo termina com a expectativa confiante de que Deus ouvirá a oração do seu povo e dará o que eles estão pedindo. Então, à luz desse texto aqui, quais são os resultados de um avivamento espiritual em nosso meio? O primeiro resultado que nós encontramos aqui é a reconciliação com Deus e a manifestação da presença gloriosa de Deus em nosso meio. Volte os seus olhos para o versículo 9. Olha o início do versículo 9, meu amado. Próxima está a sua salvação dos que o temem. Deixa eu explicar para você o que o salmista está dizendo. Ele está dizendo que quando um avivamento acontece, acontece também a restauração da comunhão entre o povo e Deus. O pedido que o salmista fez, lá no versículo 7, para Deus ter misericórdia, aqui no versículo 9, ele é atendido, ou seja, o povo se arrependeu e recebeu de Deus o pleno perdão, e o povo foi reconciliado com Deus. Mas a segunda parte do versículo 9, nos mostra algo muito interessante. Volte aí os seus olhos
Eu vou ler o versículo 9 todo. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Ou seja, querido irmão, a glória de Deus, que antes, quando o povo estava desanimado, triste, afastado de Deus por causa do seu pecado, a glória de Deus que parecia distante, agora ela volta a habitar no meio do seu povo. E a glória de Deus aqui significa uma presença especial de Deus no meio do seu povo. Meus amados irmãos, significa a presença gloriosa de Deus, perceptível de Deus em nosso meio. Assim como nós falamos na semana passada, que Israel teve a sua relação com Deus restaurada após a intercessão de Moisés, um avivamento espiritual faz isso em nosso meio. Quando nós nos distanciamos de Deus, o avivamento produz essa reconciliação e a presença gloriosa de Deus se manifesta mais uma vez em nossa vida, em nosso meio. Portanto, o primeiro resultado aqui do avivamento que nós encontramos nesse texto é a reconciliação com Deus e a manifestação da glória de Deus. Em segundo lugar, irmãos, a justiça e a paz prevalecem. Olha que interessante, quando há um avivamento espiritual, a justiça e a paz prevalecem. Volte seus olhos para o verso 10 e o verso 11. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Então veja, de uma forma poética, a ideia aqui é que essas qualidades, elas se harmonizam, a graça, a verdade, a justiça e a paz, elas estão em harmonia, em um contexto onde o povo está desfrutando de um avivamento espiritual. E a paz aqui, meus amados irmãos, não é somente a ausência de conflitos, mas a paz aqui é uma condição espiritual de tranquilidade e de alegria em Deus, é uma paz que excede todo o entendimento. E a justiça aqui, meus amados irmãos, não é somente a aplicação correta das leis, mas é uma expressão do caráter de Deus em nossa vida, é uma expressão do caráter de Deus na sociedade onde nós estamos inseridos. Querido irmão, deixa eu dizer algo para você. Nós podemos ter a esperança de vivermos dias melhores em nossa nação. Nós podemos ter a esperança de vivermos dias onde a verdade prevalece, dias onde a justiça vai prevalecer em nosso meio. Nós podemos ter a esperança de vivermos dias de paz, dias de refrigério, dias de tranquilidade. E querido irmão, não é o político A ou o político B que vai transformar a nossa nação, mas é uma intervenção poderosa do nosso Deus, mudando a realidade do seu povo e mudando também a realidade da nação, fazendo com que a paz e a justiça prevaleça. Você consegue entender isso, meu amado irmão? A nossa esperança de vivermos dias assim é de que Deus intervém, não é nenhum ser humano que vai transformar a realidade dessa nação. Mas tem um outro resultado aqui ainda, meu amado. A terra, ela é abençoada. Olha aí o versículo 12. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. Veja, o Senhor dará o que é bom, a terra produzirá o seu fruto. Meu amado, a bênção do avivamento não é apenas espiritual, mas é tangível, é refletida na prosperidade da terra, na harmonia entre o povo. O texto está dizendo: Deus dará o que é bom, a terra vai produzir o seu fruto, ou seja, a colheita vai ser abundante. Não haverá somente paz e justiça, mas a economia de uma nação também é impactada, trazendo uma vida mais digna para a população. Isso aconteceu em todos os avivamentos, quando nós olhamos para a história da igreja.
Mas por fim, meus amados irmãos, Deus também transforma o caminho do seu povo. Volte seus olhos para o último versículo desse texto, versículo 13. A justiça irá adiante dele, cujas pegadas ele transforma em caminhos. Sabe o que isso significa, meu amado? Que o avivamento, ele reorienta os caminhos do povo, para que o povo possa seguir a justiça de Deus. Ou seja, num avivamento, Deus está presente, Deus está conduzindo o seu povo, Deus guia o seu povo, e Deus cria um ambiente onde a justiça e a retidão são normais. Sabe por que é importante falar sobre isso, amados? Porque nos nossos dias, as coisas erradas se tornaram normais. É ou não é verdade? A imoralidade é normal. Ninguém fica escandalizado quando vê a imoralidade. A desonestidade é normal, a corrupção é normal. Mas quando há um avivamento espiritual, os nossos caminhos eles são reorientados, e a retidão e a santidade passam a ser uma realidade na vida do povo. Se a gente olhar para o testemunho bíblico e para o testemunho da história da igreja, nós veremos que os avivamentos que aconteceram no passado, quando Deus agiu dessa maneira, lares foram restaurados, casamentos foram restaurados, os crimes daquela localidade diminuíram, os escândalos de corrupção acabaram, até as prisões ficaram vazias, as igrejas foram renovadas. O testemunho da história nos mostra que essas coisas aconteceram quando Deus abriu os céus e derramou o seu Espírito de forma abundante. Deus é poderoso para fazer de novo, para a gente experimentar isso em nosso meio e em nossa nação. Por fim, meu amado irmão, os resultados do avivamento são amplos e profundos, e a gente poderia gastar algum tempo falando sobre todos eles aqui, mas à luz desse texto, o que nós vimos aqui é que Deus produz a reconciliação entre o seu povo e Ele mesmo, a presença gloriosa de Deus se manifesta no meio do seu povo, a justiça e a paz irão prevalecer, haverá harmonia social e espiritual, a terra vai ser abençoada, refletindo a bondade de Deus, e a alegria no Senhor vai ser a marca do povo de Deus. Avivamento, portanto, não apenas transforma o indivíduo, mas transforma comunidades inteiras e nos leva a experimentar a plenitude das bênçãos de Deus. Querido irmão, a minha oração nessa noite é que esse texto aqui possa despertar em nós o desejo de clamarmos dia após dia por um avivamento espiritual em nosso meio. A minha oração nessa noite é que esse texto possa despertar em nós um desejo profundo de experimentarmos todos os resultados de um avivamento verdadeiro. E que a nossa oração seja essa, do versículo 6. Porventura, não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o seu povo? Façamos essa oração, meus amados irmãos, de forma incansável, até que o Senhor abra os céus e nos responda. Vivifica-nos, ó Deus, vivifica-nos, para que o seu povo possa experimentar a paz e a alegria que somente é encontrada em um relacionamento íntimo com o Senhor.